Gravando, então, um tópico especial do dia 4 de maio de 2021, de treinamento físico aqui da URGS. Hoje, o tópico especial vai ser sobre o tema de mestrado e vai ser apresentado pelo Henrique Leal, né, sobre a fisiomecânica da caminhada nórdica de pessoas com doença de Parkinson. É o mestrado aí, já apresentei vocês, o Henrique, para vocês em outra oportunidade, mas rapidamente, né, lembrando, ele é o mestrando no nosso programa de pós-graduação, é um professor do Instituto Federal lá do Pará, então é uma honra tê-lo aqui como estudante também, com essa experiência dele, e também trazendo muito da cultura dele lá do norte, que já eu não canso de dizer que adoro, assim, uma das coisas mais preciosas que eu tive em ser presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte foi o aprendizado que eu tive sobre o Brasil, né? Eu até os 17 anos eu conhecia só Montevidéu e Porto Alegre, só nessa rota, assim, não conhecia nem Santa Catarina. Aí é na faculdade que eu vou conhecer Santa Catarina e o resto do Brasil. E no CBCE eu conheci realmente o Brasil numa dimensão que eu não tinha ideia. E o Norte é um dos lugares que eu até digo assim que tem uma cultura que eu vejo ela muito autóctona das regiões que a gente tem, que são das mais autóctonas que eu digo do Brasil. Em vários outros lugares a gente tem um misto dessa riqueza que é a nossa questão cultural, mas ali tem um elemento que é temporal, autóctono muito mais longo, né? Que é toda essa questão do índio naquela região, que é muito forte, muito forte. Aprendi, por exemplo, que o idioma que se falava não era português até certo ano, não lembro bem o ano, acho que era século XIX, até um certo ano do século XIX, se falava outros idiomas por causa dessa força com a questão da local, né, cultural ali dos povos da selva e tal, da floresta, muito legal. Então, Henrique, feito as apresentações, tudo contigo, cara. Obrigado, professor, pela apresentação, né? Bom dia a todos. Como o professor me apresentou, meu nome é Antônio Henrique. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o meu projeto de mestrado, né? Sobre a fisiomecânica da caminhada nórdica de pessoas com doença de Parkinson. Só me deem um feedback, vocês estão vendo a minha tela direitinho? O que vocês veem? Sim, mas não está no modo de apresentação. Está daquele outro jeito lá, né? Sim. Tá. Eu vou fazer daquele outro jeito aqui. Acho que assim, para agora, eu acho que vai assim. Então é isso, gente. Estou fazendo mestrado aqui no grupo Locomotion. Meu orientador é o professor Leonardo Tartaruga. Tenho como orientador o professor Raimundo Batista, o professor Rafael Raimundo Batista, da PUC do Rio Grande do Sul, né? Estou estudando as pessoas com doença de Parkinson. Então, vou falar um pouquinho do início um pouquinho da origem da doença, tá? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, né? Causada principalmente pela morte precoce dos neurônios dopaminérgicos, da substância negra compacta, né? Localizado no mesencéfalo, né? Como na imagem observada à direita, né? Pessoas com doença de Parkinson têm dificuldade na produção dessa substância negra, né? Carência com relação às pessoas saudáveis, né? Pessoas com doença de Parkinson apresentam sintomas específicos, sintomas motores bem característicos, né? Principalmente a bradiquinesia, que são a lentidão dos movimentos, né? Tremor de repouso, a própria rigidez muscular e articular e o frizz da marcha, esse congelamento durante a locomoção. Esses sintomas motores, eles causam efeitos deletérios ali na locomoção dessas pessoas, né? Reduzem a velocidade de caminhada, eles reduzem o comprimento e frequência de passo e a própria ativação muscular, o que gera um aumento da variabilidade da marcha e um aumento do gasto energético, né? E se levarmos em consideração o tipo de locomoção adotada pelo homem, que é uma locomoção com pernas, né, já não é um tipo de locomoção altamente eficiente, né, devido a essa interação do corpo com o solo, que leva o centro de massa a zero a cada passo, né. E durante esse ciclo de marcha, para se realizar esse tipo de locomoção, são realizados trabalhos, né, que são desfechos mecânicos que foram avaliados nesse projeto, né. O trabalho mecânico externo, que é o trabalho realizado para manter a locomoção, né, ao longo do ciclo, para elevar as energias mecânicas do centro de massa, né, de potencial. Tá? Além disso, estão associados como componente o trabalho mecânico vertical, que é o trabalho realizado para elevar esse centro de massa, né, ao longo do ciclo, e o trabalho mecânico horizontal, ali, que é o trabalho mecânico realizado para acelerar horizontalmente
o centro de massa ao longo do passo, ao longo do ciclo de passada. E a literatura já reporta que os principais componentes para o aumento do gasto energético em saudáveis é o próprio trabalho mecânico. Tá? Nesse sentido, nesse momento é que atua o mecanismo pendular, né, que é um mecanismo minimizador do gasto energético, que é um modelo matemático que idealiza o corpo humano como uma estrutura rígida, né, que oscila ao longo do ciclo de passada, tendo como base conceitos, princípios da conservação de energia, né, onde numa condição ótima de otimização, né, essas energias mecânicas flutuam em uma posição de fase, né, que a gente pode observar aqui no gráfico abaixo, onde o máximo de potencial de energia cinética, energia mecânica potencial, coincide com o mínimo de energia cinética. Nessas condições tem um alto valor de recuo, né, que representa a otimização desse mecanismo, que coincide com o menor gasto energético. Porque durante um ciclo de marcha, né, parte da energia que é utilizada para manter essa locomoção é energia mecânica. Então, se eu tenho uma otimização, se eu tenho um aumento dessa flutuação, naturalmente eu tenho menor utilização e gasto metabólica. Com isso, eu ia estar assim, ó. A primeira vez. Tem menor gasto energético. Tem menor gasto energético e me torna um sujeito mais econômico. Isso em condições ideais de otimização de sujeitos saudáveis, tá? Quando eu olho para as curvas de recovery e gasto energético como uma função da velocidade, eu consigo observar na linha contínua os valores de recovery e na linha rachurada os valores de gasto energético. Eu observo que os maiores valores de recovery ocorrem em velocidades intermediárias, ali, em sujeitos saudáveis, em torno de 4 a 5 km por hora, né? E que coincide com o menor gasto energético e também com o menor trabalho mecânico. Então, essa é uma condição ótima de um sujeito saudável. O que a literatura reporta para a gente, né, em pessoas com doença de Parkinson ainda é pouco explorado, e o que se sabe é que em velocidades autoselecionadas de caminhada, é aquela que eu escolho de forma espontânea, né, Parkinson é reduzida em torno de 2 a 3 km por hora, né, esse recovery ele não apresenta diferenças quando comparado aos sujeitos saudáveis, tá? Porém, pessoas com doença de Parkinson, ao caminhar, exercem menor trabalho mecânico externo, principalmente devido aos sintomas motores da doença de Parkinson, entre eles a redução da dissociação de cintura escapular e pélvica e a própria rigidez articular e muscular. Tá? Então, a literatura ela traz o exercício físico como uma estratégia, né, de combater os efeitos da doença de Parkinson, e a caminhada nórdica já é sabido que ela, como efeito crônico, que ela traz benefícios com a utilização dos bastões, né? Principalmente com a contribuição, porque ela conta com a contribuição dos membros superiores, né? A distribuição do peso corporal, conta na sua técnica com a coordenação contralateral entre braços e pernas, como pode ser observado na imagem, que auxilia na propulsão do corpo à frente para o aumento da velocidade, né? Esses efeitos já foram observados em pessoas com doença de Parkinson, né? Através de um efeito crônico, né? Crônico adaptativo ali. E a gente sabe que pessoas com doença de Parkinson, quando caminham com os bastões, né, eles aumentam a velocidade máxima, o que reduz a variabilidade da marcha, né, aumentam a habilidade de caminhar, o comprimento, a frequência de passo e equilíbrio postural, e reduzem as assimetrias intersegmentares e aumentam a amplitude de movimento, o que repercute de uma forma positiva na capacidade funcional da população, que já é afetada devido aos efeitos deletérios dos sintomas da doença. Né? O que não se sabe ainda quais os efeitos agudos, da utilização desses bastões nessa população especificamente, né? Principalmente sobre os parâmetros espaço-temporais, trabalho mecânico, mecanismo pendular, podem repercutir sobre uma atenuação do esforço muscular, essa é a parte importante, e pode trazer benefícios na atividade de vida diária dessa população. E talvez esse conjunto de informações e parâmetros variáveis ajude a explicar o porquê que parece que pessoas com doença de Parkinson gastam menos energia do que saudáveis para caminhar com os bastões. Se sabe sobre esses parâmetros de formadura em homens saudáveis, é que os bastões aumentam o recovery, né? Porém sem alterações do trabalho mecânico, sem alterações do trabalho mecânico externo. Tá? Então, o objetivo do projeto foi comparar os parâmetros mecânicos, mecanismo pendular e variáveis espaço-temporais da marcha em diferentes velocidades, né, com e sem bastões de caminhada nórdica em pessoas com doença de Parkinson e controles saudáveis. Né? Então, os sujeitos eles foram avaliados em plataforma de força,
eles caminharam sobre uma passarela implementada com outra plataforma de força, de comprimento de 6 metros, em 2 velocidades, 2 km por hora e 5 km por hora, com e sem bastões de caminhada nórdica. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um trial lá dos nossos testes. Tá? O sujeito está caminhando aqui em velocidade autoselecionada, em VAS, né, com os bastões. Essa passarela tem 6 metros de comprimento. O laboratório que foi utilizado para avaliação foi o laboratório da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Esse projeto é uma parceria do professor Ana Tartaruga, do Locomotion, com o professor Rafael Batista, da PUC. Tá? Então, durante o trajeto, durante os trials, ali, os sujeitos foram orientados a utilizar a técnica diagonal, de caminhada nórdica, tendo em vista que eles já são praticantes de caminhada nórdica e já detêm conhecimento da técnica. Aí, nós tínhamos duas hipóteses, uma hipótese de desfecho principal, que os bastões alterariam, né, o recovery e reduziriam o trabalho mecânico de ambos os grupos, né, em comparação com a caminhada nórdica. O segundo hipótese, como desfecho secundário, é que os bastões alterariam dos parâmetros espaço-temporais, aumentando o comprimento de passo e reduzindo a frequência de passo em comparação com a caminhada livre e no grupo Parkinson especificamente, tá? Então, os resultados indicam o seguinte, né? Eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma, através de um modelo conceitual, tá? Onde as setas vermelhas são a comparação entre Parkinson e controle, e as setas azuis são sempre a comparação dos bastões sem bastões, né? Com bastões e sem bastões, no grupo Parkinson, tá? Então, como desfechos principais, ali, os determinantes mecânicos foram avaliados, tá? Trabalho mecânico total, trabalho mecânico que é a soma do trabalho mecânico externo e interno. O trabalho mecânico externo, como falado anteriormente, ele é o trabalho que é realizado a cada passo para manter essa locomoção, né, para o aumento dessas energias mecânicas do centro de massa ao longo do passo. E o trabalho mecânico interno é o trabalho realizado pelos membros, ali, pelos segmentos, em relação ao centro de massa. Tá? Então, a gente observa que, com bastões e sem bastões, houve um aumento do trabalho mecânico total, né, o principal responsável pelo esse aumento do trabalho mecânico total com os bastões foi o trabalho mecânico externo e sem os bastões foi o trabalho mecânico interno. Tá? Então, vamos começar aqui pelo trabalho mecânico externo. Tá? O trabalho mecânico externo foi aumentado devido ao aumento das variações de energias nas verticais, através do aumento do trabalho mecânico vertical, que é aquele trabalho que é realizado para elevar o centro de massa em relação à gravidade, né, durante o passo, e através do aumento das flutuações de energias horizontais, que é esse trabalho realizado ali a cada passo para acelerar horizontalmente o centro de massa. Então, esse aumento de flutuação das energias com os bastões geraram, né, uma otimização do mecanismo pendular. Né? Esse mecanismo pendular foi melhorado com a utilização dos bastões do grupo Parkinson. O que é interessante observar aqui, quando esses sujeitos caminham sem o uso dos bastões, na caminhada livre, esse recovery ele é piorado. Então, do ponto de vista energético, caminhar com os bastões é mais eficiente, pois aumenta os valores de recovery, que otimiza o mecanismo pendular. Então, esse aumento de trabalho mecânico vertical, ele é corroborado ali pelo aumento da oscilação vertical, tá? Que traz para a gente uma mensagem interessante do ponto de vista funcional, onde parece que pessoas com doença de Parkinson, quando se utilizam de bastões, adotam uma estratégia de estabilização. Então, eles utilizam bastões para o aumento dessa estabilização, né? Foi corroborado ali pelo aumento, pela redução dessa oscilação, pela redução dessa oscilação lateral quando se caminha com os bastões, tá? Ao passo que o trabalho mecânico forward também foi aumentado com a utilização dos bastões, a mesma mensagem funcional também pode ser observada. Pessoas com doença de Parkinson parecem utilizar os bastões de forma propulsiva também, né? além de estabilizador. Um aspecto interessante a ser observado é que pessoas com doença de Parkinson, quando caminham sem bastões, têm uma redução desse trabalho forward. Né? Isso pode ser explicado pela redução da ativação do gastrocnêmio nessa população, né? Que já sabemos que é um importante propulsor à frente. Então, parece que essa população, quando se utilizam bastões, né, eles conseguem substituir, né, atenuar ou propriamente substituir ali essa limitação, né, de ativação do gastrocnêmio com a utilização dos bastões, aumentando a sua propulsão à frente. Como desfecho secundário,
também foi avaliado ali, né, os parâmetros espaço-temporais que estão concatenados com os determinantes mecânicos, né, o trabalho mecânico externo relacionado ao comprimento de passo e o trabalho mecânico interno que está relacionado com frequência de passo. Isso aqui foi um resultado interessante de certo ponto para a gente, porque uma das hipóteses é que os bastões alterariam esse comportamento característico da população de passo, que tendem a aumentar a frequência de passo e reduzir o comprimento, né, com uma estratégia para aumento, para manter e para aumentar a velocidade da caminhada. Né? Então, a gente esperava que os bastões alterassem essa característica, que não foi o que aconteceu. Quando levamos em consideração pessoas saudáveis, quando se utilizam de bastões, eles aumentam o comprimento e reduzem a frequência. Né? E os Parkinson parece que tiveram ajustes opostos. Né? Eles reduziram o comprimento e aumentaram a frequência, que foi corroborado pela redução ali pelos tempos de contato simples e duplo, né? como proporção inversa ali do período, né? Frequência inversa do período. Então, esse resultado nós especulamos que tem a ver com uma técnica piorada, né, da população de Parkinson devido aos sintomas da doença, principalmente ali a dissociação de cinturas e a rigidez, né, que pessoas com doença de Parkinson não se utilizam de uma técnica correta devido a esses sintomas. E dessa forma não conseguem usufruir dos bastões para aumentar essas variáveis, igual acontece com sujeitos saudáveis. Né? Então, isso é uma mensagem interessante que a gente descobriu no estudo. Tá? Então, o que é importante salientar, assim, de uma forma geral, é que o trabalho mecânico ele é aumentado, né, na população, que completa, assim, que contempla os estudos que já foram realizados, né, que um dos componentes que vai ajudar a entender o aumento do trabalho total na caminhada de pessoas com Parkinson sem bastão é o trabalho mecânico interno, e com os bastões vai ajudar a entender o aumento do trabalho mecânico total é o trabalho mecânico externo, né, que vai ajudar a explicar, contemplar outros estudos já publicados na literatura. Então, em suma, de uma forma geral, né, caminhar com os bastões ele parece ser uma estratégia interessante para essa população, né? Mesmo que variáveis do espaço temporais não tenham sido alteradas com a utilização dos bastões, como é visto em sujeitos saudáveis, né, determinantes mecânicos importantes foram alterados, né, principalmente as oscilações de energias verticais e horizontais, que repercutem de uma forma energética positiva, né, aumentando os valores de recovery. Além disso, podem ser entendidos como uma mensagem funcional importante, né, com a estratégia de utilizar bastões para aumentar a estabilização e a propulsão desses indivíduos. Então, essas são as mensagens assim, resumidas e interessantes que foram observadas nesse estudo. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à disposição. Espero que não tenha ficado muito complexo ali o modelo conceitual. Muito bem, Henrique. Bem legal, cara. Tira aí o compartilhamento. Daqui a pouco a gente, se quiser, bota de novo. Tem algumas coisas que me chamam a atenção, né? Eu queria só que tu me... por exemplo, a gente sabe que a literatura indica que a técnica correta, né, da caminhada nórdica vai aumentar comprimento de passada, né? Vai aumentar uma velocidade autoselecionada. Nós tentamos controlar isso, né? Botamos eles para caminhar em velocidades que eram próximas das autoselecionadas, mas, de certa forma, tentando controlar também. Porque se cada um caminhasse de qualquer jeito, a gente sabe que toda a biomecânica se altera em função disso. Então, é uma espécie de um cobertor curto para resolver esse problema, né? Agora, me chamou a atenção que, assim, o que nós sabemos dos jovens lá italianos, que eu avaliei, inclusive, há 10 anos atrás, que é o que a gente tem de mais assim, consistente sobre a técnica da caminhada nórdica na literatura, é que eles aumentam o comprimento de passada, aumentam o pêndulo invertido, né? Mas vamos ficar no comprimento, que é uma coisa prática, que a gurizada, né, é mais fácil de captar isso. Agora, chamou a atenção que o grupo Parkinson, se não me engano, reduziu o comprimento. Me confirma isso. Se eu estiver enganado, fica tranquilo para dizer, tá? Agora, a minha pergunta, se isso estiver certo, o que eu te pergunto é assim, como é que ficou o grupo controle, que se esperaria que fosse algo do que a literatura diz, mas também não é bem assim, porque é um grupo idoso, né? Um grupo de mais idade, e que também não é aquele grupo de 20, 30 anos que eu peguei, né, há 10 anos atrás.
como é que ficou esse comprimento de passada nesse grupo controle? Só para a gente ir pensando assim, até eu acho que é mais aplicado para a turma. Se a turma pegar um idoso para usar os bastões, é mais comum do que pegar um Parkinson, né? Como é que ficou isso? O grupo controle, que são pessoas idosas, né, de mesma idade, ali, em torno de 50 anos de idade, a gente observou que o comprimento de passo ele não foi alterado, né? Ele permanece o mesmo. Então, Idoso não, parece... né? 50 anos é a idade do professor Álvaro Cadori, não a minha, né? Menos, Tartaruga. vamos respeitar, né? Por favor, os colegas. Então, a gente observou que esse comprimento não foi alterado, né? Então, parece que eles também não se utilizam, né? Não se utilizam desses bastões para aumentar. Não fazem esses ajustes mesmo, né? Tá, entendi. E aí eles e o grupo Parkinson vai mais além ainda, né? Ele vai buscar uma estratégia com comprimento de passada menor quando usa os bastões em relação a sem bastão, ou seja, inverte a própria lógica do que o pessoal usa. E qual é a tua interpretação sobre esse resultado? Né? Eles diminuem o comprimento quando estão usando bastões porque tem alguma ligação, algo neuro, de controle neural, tarefa, que justifique isso, de estabilidade, por exemplo? Talvez alguma explicação de estabilidade, né? As pessoas com doença de Parkinson têm essa habilidade bem piorada, né? E talvez eles se utilizam desse aumento dessa frequência para uma espécie de compensação ali para fechar a conta, né? Tu Talvez lembra, isso. tu lembra, Henrique? Agora, gente, eu estou fazendo quase um questionário com ele, tá? Agora virou quase orientação, tá? Aí a gente já defesa. divide isso aí, né? Mas assim, ó, tu lembra qual é o adicional de estabilidade que o bastão dá em termos de margens de estabilidade, que é um padrão ouro de estabilidade dinâmica, né? Ele dá mais antero-posterior ou médio-lateral? A estabilidade dos bastões ela é mais médio-lateral, em Mais condições normais. médio-lateral. Isso. Tá? O que a gente pode observar, inclusive, nos resultados, né? Os nossos resultados mostraram uma redução dessa oscilação lateral quando se utiliza os bastões no grupo Parkinson. Então, parece que esse adicional ele é bem aproveitado, né? Me explica esse dado de novo, eu não entendi. Eles reduzem o quê? Tem uma oscilação lateral que ela foi reduzida quando se utilizam bastões, né? Então, parece que ele oscila menos lateralmente quando anda com bastões, que é exatamente esse adicional de equilíbrio dinâmico que eu acabo de falar. Reduz essa oscilação quando usa bastão? Reduz a oscilação lateral. Aumenta a oscilação vertical. Ah, mas isso é estranho. Tá, não, porque sabe qual é o raciocínio? Agora eu vou dividir com a galera. O que acontece? Tem um estudo que a gente está submetendo ainda, não está publicado, onde a gente testa exatamente a estabilidade dinâmica. O que tu ganha em usar bastões em termos de estabilidade? Obviamente as pessoas se sentem mais seguras, né? Aumenta a base de apoio, isso é meio óbvio, mas a gente foi estudar exatamente quais parâmetros que mudam nisso. E a gente viu que o antero-posterior não muda, porque as dimensões do que tu apoia o bastão é mais parecido com o que o comprimento de passo, com o que os próprios pés já te dão numa passada normal, né? Agora, e aí justificaria o Parkinson, não, por isso que ele não se empurra para frente. Agora, lateralmente, os bastões ajudam, mesmo com a técnica incorreta. Tá? E é por isso que a gente esperava aí mas eu vi que eu mesmo já caiu por terra, né? Eu esperava que eles aumentassem a base de suporte usando o bastão. Bom, mas a oscilação reduz. Ah, isso é bom. Ô Henrique, lembra que a oscilação do corpo só reduziu também quando a gente analisou com bastões. Claro que a base de apoio aumenta, né? Mas esses apoios mais lateralizados ajudam a manter a trajetória mais controlada lateralmente. Isso é como se resolvesse o problema da tarefa do equilíbrio médio-lateral. Tá? Então, fecha até. Então, apesar, eu já estava assustado, dizendo que estava caindo por terra a nossa hipótese, mas dá para usar ainda, porque também apareceu isso num padrão geral de uso de bastões. Ou seja, mesmo quando a gente usa a técnica incorreta, gente, quero dizer isso, quando a gente usa a técnica mais vertical dos bastões e não a técnica correta, ela dá auxílio na estabilidade também. E o Parkinson vai usar isso, ele vai aproveitar isso, inclusive pagando um pouco o preço sobre comprimento de passo, mas para manter a tarefa dos bastões, né? Nós vamos ter que falar alguma coisa eu acho que só de ajustes posturais, né? Automatismos posturais, que é um pouco quebrado, e aí isso também ele paga o preço mantendo o equilíbrio lateral, né? Talvez a linha nossa vai ter que ser por aí, Henrique, né? Que a gente está construindo. Gente, dúvidas de vocês aí que eu falei demais?
Eu sei que é um assunto meio duro, né? Biomecânica direto, né? Mas entenderam tudo que ele falou? Por exemplo, vou fazer uma pergunta. Ele apresentou a recuperação pendular, tá? O recovery, que a gente chama. O que é isso? Alguém sabe o que é? Vou fazer a pergunta para trás. Se alguém souber, escreve no chat ou abre o microfone e diz, ou até a Luísa, Ramiro, se quiserem comentar. Vocês têm que perguntar então, gente, lembrem sempre. A gente faz esses jogos dentro dos grupos de pesquisa. Quando o aluno não pergunta é porque ele sabe, né? Então, a gente pode perguntar e ele deveria saber. Se ele não soubesse, deveria perguntar. Naquele exercício, tá? Mas é na boa, é só para instigar a galera a participar. O que eu ia ver? Isso, eu ia rever na aula, claro. Assim, ó, gente, o que acontece? O recovery ou o mecanismo pendular, tá? É uma medida que vai avaliar o quanto nós economizamos de energia mecânica e indiretamente energia metabólica, tá? Através do comportamento de um pêndulo invertido, que é o que acontece na caminhada. É como se nós tivéssemos um pêndulo, né, que é um sistema de minimização de energia. É um sistema que, se não tiver resistência do ar, ele pode permanecer ad eternum, como acontece na PUC, lá, com o pêndulo que fica anos funcionando sem nenhuma energia externa mais. É só o movimento acontece através de uma transformação de energia potencial em cinética e vice-versa, né? O que acontece? No pêndulo invertido, quando nós nos apoiamos o pé no solo, o nosso corpo oscila também, né? E ali a gente tem fases da passada onde há uma troca de energia muito grande, e não é pouca coisa. O trabalho mecânico total que nós gastamos, quando nós estamos na velocidade ótima, onde a gente gasta menos energia, é onde esse pêndulo está melhor funcionando, e ele funciona na casa dos 70%. Ou seja, todo o trabalho que nós geramos na caminhada, esse trabalho externo contra o ambiente, que tem a ver com o movimento do centro de massa, digamos assim, contra o ambiente, é recuperado em até 70% através desse mecanismo. Ou seja, a gente não usa músculos, a gente usa esse modelo passivo, digamos assim, de minimização de energia. É claro que não é perfeito, nós temos que botar 30% nesse sistema para ajustar as imperfeições disso, porque, obviamente, a gente tem articulações, a gente tem todo um sistema complexo que não é, que foge um pouco de um modelo pendular. Então, aí que a gente paga o preço. Mas não é pouca coisa, é 70%. E quando a gente está em velocidades menores ou maiores, esse pêndulo piora, e aí nós gastamos mais energia. Tá? É um fator fundamental até de evolução nosso. O nosso bipedalismo tornou nós muito pendulares, de pernas longas, digamos assim, para o nosso design do corpo. O cachorro, por exemplo, não tem isso. O cachorro tem muita massa, com 4 patas, com uma pata menor, e usa menos, embora use, tá? Use, armazena energia, mas usa menos por causa... Nós somos com um design bizarro, que eu já comentei para vocês, e vai aparecer isso no pêndulo. Nós temos um pêndulo muito bom, né? Então, a gente está avaliando isso agora no Parkinson, em específico, com bastões, no projeto do Henrique. Muito bem, gente, isso já foi testado em várias outras populações, né? Pessoas com paralisia cerebral, né? Amputados, pessoas com doença respiratória também. Já conversamos, né? Tem bastante aplicação aí. Que mais, gente? Ô, Henrique, nós fizemos testes de velocidade autoselecionada com ou sem bastões? Não fizemos. Nós fizemos teste de velocidade autoselecionada. Nós avaliamos essas variáveis em velocidade autoselecionada, né? Tá, mas foi solicitado para eles caminharem em velocidade autoselecionada só sem bastões ou também tinha essa situação com bastões? Tinha a situação sem bastão e com bastão, né? Nós utilizamos para a caracterização da amostra desses dados. Né? Tá legal. E tu lembra que valores deu para a galera saber? Assim, mais ou menos. Pessoas com de Parkinson ali caminhando sem bastão, gira em torno de 2 a 3 km por hora, né? Essa variação ali. Só que a gente observou assim que quando se utilizam bastões, eles não conseguem aumentar essa velocidade, né? Essa velocidade não é aumentada com o uso dos bastões. Como seria esperado, né? Pelo que a gente sabe do uso de bastões. Entendi. Sim, eles pagam um preço ali dessa mobilidade tentando ganhar em estabilidade, digamos assim, né? Uma questão interessante seria, Henrique, pensando alto aqui junto, era ver se isso dá ganhos, embora não dê em mobilidade a curto prazo, 10 metros, que é o teste faz, geralmente é em 10 metros,
né? Se isso daria, por exemplo, um ganho nos 6 minutos, né? O teste de 6 minutos. Será que isso daria ganhos deles serem mais resistentes com essa estratégia mais estável, né? Primando mais pela estabilidade do que mobilidade. Tá? Isso são conceitos, gente, que são antagônicos. A gente costuma trabalhar com isso na área de controle motor, né? Quando a gente quer ser mais... o idoso, por exemplo, começa a pagar na marcha sobre a estabilidade. Ele quer ser mais estável, e aí ele perde em mobilidade. Ele aumenta, por exemplo, a posição, a largura de passo, que a gente chama, que é a abertura médio-lateral, né? Ele vai perder em mobilidade, em se jogar mais à frente, né? Então, ele tenta se estabilizar mais, né? E a mesma coisa quando começa a usar bengala. Ele vai tentar aumentar as áreas de apoio, porque o sistema de controle corporal dele tá falhando, né? Então, ele dá mais atenção para essa tarefa. E aí acaba perdendo em mobilidade, começa a diminuir velocidade, etc. Muito bem. Ai, gente, joia, joia, joia. Parabéns, Henrique, aí pela apresentação. Acho que está ficando boa, a gente está amadurecendo, tá? Está muito legal aí. Depois eu faço mais comentários separados para ti. Pessoal, vamos lá, então. Vamos encerrar. Eu já ia me empolgar dizendo que agora começa o tópico, eu estou acostumado a começar a falar mais ainda do que eu já incomodo, né? Mas não, acabou aqui mesmo, né? Hoje estou com menos trabalho. Feito, pessoal. Acabou.